Edição especial porque, como todas as terças-feiras, nós estamos discutindo num formato um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz no Vejam Só, as questões ligadas à doutrina da predestinação ou eleição. Sempre temos aqui um representante do pensamento calvinista e um representante do pensamento arminiano. E nós estamos seguindo a ordem dos chamados cânones do Sínodo de Dort, que foi uma reunião que aconteceu lá no século XVII, em que se firmaram os principais pontos do calvinismo, em oposição aos 5 pontos que o arminianismo havia levantado. Hoje é a vez de nós discutirmos como foi que Deus elegeu os eleitos. Eu sei que parece até redundante, mas a Bíblia fala nos eleitos de Deus. Romanos 8 fala: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, né? Os eleitos de Deus aparecem em muitas partes da Bíblia. E aqueles que defendem a posição calvinista dizem que Deus escolheu, os eleitos serão os salvos, porque Deus quer que eles sejam salvos e ele os escolheu soberanamente, baseado apenas e tão somente na sua soberania, no seu poder de escolha, e que a Bíblia não revela absolutamente nenhum critério especial para que Deus escolhesse quem vai ser salvo. Os arminianos, por outro lado, dizem que Deus fez essa escolha baseado na sua presciência, isto é, no conhecimento que Deus tem de todas as coisas, inclusive de como seria a reação de determinadas pessoas ao ouvirem o Evangelho. Então, o que nós vamos discutir hoje é exatamente isso. Deus escolhe o eleito incondicionalmente ou ele usa a sua presciência? Qual é a sua opinião? E se você é como eu, não sabe qual é a resposta, preste atenção nos 2 debatedores, porque ao fim do programa você vai ter muito material bíblico para tirar sua própria conclusão. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com alegria que iniciamos essa edição especial de todas as terças-feiras do programa Vejam Só. E hoje nós vamos discutir aqui a questão, mais uma vez, do calvinismo e do arminianismo. Esse programa é um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que vai inclusive te mandar um prêmio se você votar na nossa enquete e for sorteado, né? Só um prêmio. É uma das bolas aí da AGRADE. A AGRADE dá bola para você. Para você participar do sorteio, você precisa entrar no site www.vejamsó.com.br e votar em nossa enquete. Conheça os debatedores de hoje. Representando o pensamento calvinista, volta ao programa o ministro da Igreja Batista Redenção, pastor Marcos Granconato. Paz e graça, pastor Marcos, seja bem-vindo. Obrigado. Onde fica a Igreja Batista que o senhor pastoreia, Batista Redenção, em São Paulo? A Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. Posso falar nosso site? Claro. É www.igrejaredenção.org.br. Nós também estamos num site chamado Sermonaudio, sermonaudio.com. Então, quem acessar o sermonaudio.com pode digitar lá Igreja Batista Redenção e vai ter acesso especialmente aos nossos sermões. São centenas de sermões e no nosso site que eu mencionei temos artigos, temos palestras, estudos bíblicos, tem um vasto material lá. Quem quiser aprender a Bíblia, tem muita coisa lá para aprender. E você recebe, como eu, um boletim semanal. Sim. Via e-mail. Exatamente. Né? Muito bom. Obrigado, pastor Marcos. Do outro lado, representando o pensamento arminiano, pastor, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, pastor doutor Alcionei Miranda, ele que também, além de pastor, é advogado. Seja bem-vindo, pastor. Paz e graça. Graça e paz, pastor Eber, graça e paz, pastor Marcos, a todos os ouvintes. É uma grande alegria poder retornar ao Vejam Só para participar de mais um debate. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Eu estou pastoreando a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Pinheiros, em Embu das Artes, na rua Pais Leme, número 117, ali em Embu das Artes. No interior?
Não, é grande São Paulo. Por que esse preconceito com o Embu das Artes? Não é preconceito nada, é uma cidade turística, histórica, não é? Isso aí. Tem uma feira lá que é maravilhosa. É famosíssima. Né? Muito famosa, internacionalmente conhecida. Eu estive lá uma única vez. Mas... é porque é perto, se fosse longe a gente ia mais. Pois é, bem pertinho de São Paulo, 20, 30 minutos você está ali no Embu das Artes. E convido a todos, domingo, feira maravilhosa para participar lá com a família. Pensei que fosse convidar para o culto. Também. Também, obviamente. 19 horas no domingo. Vai na feira e fica para o culto. Exatamente. Tá bom. Vou assistir a matéria, estou curioso. O que será que a Kátia aprontou de matéria para apresentar o tema dificílimo de hoje? Vejam só. Muito escuta-se falar sobre calvinismo e arminianismo. Mas o que essas palavras querem dizer? Estes são dois sistemas teológicos que tentam explicar a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana em relação à salvação. O calvinismo recebeu este nome por causa de John Calvin, um teólogo francês que viveu de 1509 a 1564. A doutrina criada por Calvin é o fruto de suas observações e aprofundamento na doutrina criada por Martinho Lutero. Já o arminianismo recebeu este nome por causa de Jacobus Arminius, teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Estes dois nomes guardam muitas histórias e defendem ideias que são debatidas há muitos anos. O calvinismo, por exemplo, defende a depravação total, ou seja, segundo Calvin, cada aspecto da humanidade está contaminado pelo pecado. E por isso, os seres humanos são incapazes de vir a Deus por iniciativa própria. Enquanto o pensamento arminiano defende a depravação parcial, ou seja, segundo Arminius, cada aspecto da humanidade está contaminada pelo pecado, mas não ao ponto de fazer que os homens sejam incapazes de colocar sua fé em Deus por iniciativa própria. Outro ponto discutido por estes dois teólogos é sobre a eleição condicional ou incondicional. O calvinismo defende a eleição incondicional e afirma que Deus elege pessoas para a salvação baseado inteiramente em sua vontade e não em nada que seja inerente à pessoa. Já os arminianos defendem a eleição condicional. Segundo eles, Deus elege pessoas para a salvação baseado em sua presciência. E você, o que acha? Deus escolhe o eleito incondicionalmente ou baseado em sua presciência? Isso é o que discute o Vejam Só. É isso aí. E a discussão será feita no formato de debate presidencial, né? Os debatedores irão fazer perguntas mutuamente e terão tempo fechado para as respostas e também para os comentários das respostas. Você não pode perder nenhum minuto do programa de hoje. Então agora eles vão falar, vão expor o ponto de vista que eles defenderão. Começando pelo pastor Marcos Granconato, que é ministro da Igreja Batista Redenção. Ok. Nós defendemos, que cremos na soteriologia calvinista, nós defendemos a eleição incondicional porque, evidentemente, é o modelo teológico que se encaixa na soteriologia bíblica de forma melhor, mais adequada. Até porque, sem ainda olhar diretamente no texto bíblico, é evidente que se Deus escolhesse alguém porque viu nessa pessoa, ou anteviu nessa pessoa, na sua história, no modo como ele desenvolveria a sua fé, eventualmente no futuro, se isso acontecesse, se Deus escolhesse alguém com base nisso, evidentemente a eleição seria por mérito. Deus não elegeria pela graça. A eleição seria uma recompensa pela fé prevista. Mas o que Deus vê não é um mérito, uma fé bonitinha lá na frente e por causa disso então ele escolhe. Não, quando Deus olha para o ser humano, mesmo quando ele antevê o ser humano, o que ele vê é depravação.
o que ele vê é pecado, o que ele vê é impiedade, o que ele vê é inimizade. Foi assim que Deus olhou para a humanidade. Olhando para a humanidade no corredor da história, que ele mesmo criou, Deus viu isso. Pecadores, pessoas perdidas, pessoas que não mereciam nada. Ele não viu nada de bonito em ninguém. E ele escolheu com base na sua graça livre, na sua livre vontade. Então, usando isso, a sua soberania, que está oculta em vários aspectos, em mistérios que nós não podemos perscrutar, Deus habita numa luz inacessível, ele com base nisso, na sua graça apenas, na sua livre determinação e graça, da sua livre escolha, na sua escolha soberana, ele escolheu alguns e nós não entendemos os seus critérios, porque são critérios que estão acima da compreensão humana, não podemos explicar a mente de Deus, é uma mente inacessível. Ele fez isso com base apenas no seu querer, seguindo critérios que talvez nem existam, mas apenas a sua vontade. E o texto básico que aponta para isso com bastante clareza é o texto de Romanos 9, a partir do versículo 14, o texto diz o seguinte, lendo aqui o versículo 15, você pode ler em casa, o 14 em diante, diz assim: pois ele, Deus, diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí a conclusão de Paulo, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, ele prossegue, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e mais, agora, isso aqui coloca mais pimenta na discussão. Ele endurece a quem ele quer. E aí vem o versículo 19, que levanta a pergunta que todo mundo levanta diante disso. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Se depende só da vontade dele, Paulo aqui levanta coloca aqui uma pergunta que as pessoas geralmente fazem diante dessa doutrina, que é difícil realmente de entender, e ele prevendo, ele antevendo o levantamento dessa questão, ele coloca, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aí a resposta dele, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Paulo está defendendo a soberania livre de Deus aqui. Ele faz o que quer. Ele faz um para a salvação, outro para a perdição. 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a sua glória. Se Deus quis agir assim, se Deus quis escolher alguns para a salvação, independente da pessoa, mas com base apenas na sua soberana vontade, quem somos nós para questionar a livre determinação de Deus? E eu quero, nesse debate aqui, junto com o nobre colega que já foi apresentado, eu quero mostrar isso para o telespectador, através das perguntas que vou fazer e através das respostas que pretendo dar, com a ajuda de Deus, às questões que serão levantadas. Muito obrigado, pastor Marcos. Dificilmente você teria um resumo da posição calvinista tão bem elaborado e em tão pouco tempo. Que bênção. Muito bom. Agora, preste atenção na resposta do pastor Alcionei Miranda à mesma questão. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, lá em Embu das Artes, e representa aqui o pensamento arminiano. Qual é a posição que o senhor vai defender, pastor? Muito bem. Pastor Heber, nós defendemos que a eleição de Deus ela é baseada na sua presciência. Porque, segundo, e com todo respeito ao pensamento do pastor Marcos, segundo o posicionamento dele, Deus, na minha concepção, seria muito injusto em condenar aquele que sequer ele deu a chance de salvar. Se ele escolhe um para a salvação, escolhe outro para a perdição, Deus seria, no mínimo, injusto, porque condena uns sem sequer ter dado a este a oportunidade de salvação.
Na nossa concepção, segundo o pensamento arminiano, Deus ele escolhe, ele elege com base na sua presciência. Ele dá o chamado para a salvação é universal. Segundo o pensamento do pastor Marcos, alguns que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo pela televisão, não foram chamados para a salvação. E por mais que você queira, você não terá oportunidade. Segundo o pensamento do pastor Marcos, na minha concepção, o chamado para a salvação é universal. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado é universal. Você que está nos ouvindo também tem oportunidade de salvação. O que vai determinar a nossa salvação não é o nosso mérito, a nossa capacidade de nos auto-justificar diante de Deus, porque somos incapazes de tal feito. O que vai determinar a nossa salvação ou não é nós aceitarmos pela fé, e aí entra o nosso livre-arbítrio, o direito de escolha, de aceitarmos pela fé o sacrifício expiatório de Jesus como suficiente para me justificar. Então, em cooperação, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Na medida em que eu desejo, na medida em que eu quero, na medida em que eu aceito, isso não me torna justificado, mas isso faz com que o sacrifício de Cristo ele possa ser suficiente para me salvar. E aí então eu fui eleito e escolhido para a salvação. Mas o chamado é universal. Deus sabe se eu serei ou não fiel. Deus sabe se eu serei ou não fiel até a morte. Deus conhece, mas o chamado é universal. Deus não interfere na minha escolha. Deus deixa que eu escolha, que eu faça a minha escolha. Mas Ele já sabe se eu vou ser ou não fiel. Mas Ele não interfere nessa minha escolha. Então, essa posição da eleição é baseada na presciência. Na presciência de Deus. Há muitos textos bíblicos, pastor Heber. O pastor Marcos citou um texto que eu respeito muito. Veja, esse debate não começa aqui. Isso vem desde o século XV e XVI. Então, não adianta a gente querer aqui esgotar essa discussão. É importante que você que está aí, que talvez não teve a oportunidade de participar de um curso teológico, que você entenda que isso não vai esgotar aqui, assim como muitos anos ainda virão e essa discussão ela continuará. Deus é soberano. Agora, o pastor Marcos ele utilizou um texto que é o texto básico da corrente calvinista lá de Romanos. Agora, se nós pegarmos não apenas um texto, mas um conjunto de textos bíblicos, porque a Bíblia ela deve ser interpretada à luz da própria Bíblia, tá certo? Então eu poderia citar, e eu vou fazer as citações bíblicas no momento oportuno, a partir do momento que nós fizermos as perguntas e respostas. A partir do próximo bloco, cada um dos dois debatedores defenderá seu ponto de vista, questionando o outro. O outro terá 3 minutos para responder e o questionador 3 minutos para comentar a resposta. Então, nós vamos abreviar o tamanho deste bloco para aumentar os dos 2 blocos e dar a oportunidade deles fazerem várias perguntas um para o outro. Muito bem, estamos com o programa Vejam Só especial de toda terça-feira. O pastor Marcos Granconato é o ministro da Igreja da Igreja Batista Redenção. E eu me confundi porque ele está aqui representando o pensamento calvinista. E ele vai começar, já que ele é ligeiramente mais velho que o pastor Alcionei, então ele vai começar a rodada de perguntas e respostas. Você que está acompanhando o programa, é assim. Ele fará uma pergunta e o pastor Alcionei terá 3 minutos para responder. Depois, 3 minutos, o pastor Marcos Granconato terá para comentar a resposta obtida. E, em seguida, o pastor Alcionei fará a pergunta e assim por diante. Então, pastor Marcos Granconato, sua primeira questão. Okay. Primeiro, obrigado por falar que eu sou ligeiramente mais velho do que o pastor Alcionei. Tenho 50 anos, fiz 50 anos ontem. 50 anos de idade? Sim. Não parece, né? Não. Parece mais jovem, né? Mas verdade. 50 anos ontem. Maravilha. Mas, deixa eu fazer minha pergunta. A posição arminiana diz que Deus olhou no corredor da história e ele viu lá na frente quem creria. E então, com base nisso, no seu pré-conhecimento, vendo ali de antemão quem creria, ele então elegeu. Então, a eleição é condicionada, ela dependeu dessa condição de Deus prever a fé. A minha pergunta ao pastor Alcionei é a seguinte: quem colocou o futuro lá para Deus consultar e ver? Uau! Essa é a pergunta que eu faço ao pastor Alcionei. Ele olhou para a história já fixa.
Quem fixou essa história para Deus olhar para essa história já fixa e consultar e descobrir quem creria? Quero saber isso. Quem fixou essa história consultada por Deus na eternidade? O senhor tem 3 minutos, pastor Alcionei. Muito bem. Pastor Marcos, Deus não determinou a história. Deus deu ao homem, acho que a principal característica, dentre tantas, uma característica muito importante, que é o chamado livre-arbítrio. Deus não desenhou, não me predestinou para a salvação e ou perdição. Deus não colocou uma historinha para que eu fosse apenas um coadjuvante dentro dessa história. Deus me deu a capacidade de escolher. Deus me deu a capacidade de decidir. Quando Caim matou Abel, Deus chega para Caim e fala: Caim, poxa vida, o sangue do teu irmão clama. Você, se tivesse feito um sacrifício direito, não seria aceito? Assim como o seu irmão fez direito e não foi aceito? Por que então você não fez direito? O pecado jaz à porta, a ti cumpre dominá-lo. Deus deu a Caim a responsabilidade, o pecado está batendo na porta, você tinha que dominar. Então não é Caim, Caim foi predestinado para ser infiel. Não foi. Deus sabia que ele não seria fiel, mas deu a ele o direito de escolha. A história da minha vida não é construída previamente por Deus. A caneta da história da minha vida, eu tenho o direito de tomar das mãos de Deus e dizer: Deus, eu que vou escrever do meu jeito. Agora, obviamente, a melhor opção é dizer: Deus, está aqui a caneta da minha vida, escreva ela. Deixar que Deus controle a minha vida, as minhas decisões. Caim matou Abel e teve a opção, o próprio Deus. E aí o texto diz, eu vou responder aqui com o texto bíblico, o texto que está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7, diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, a história de Caim estava escrita por Deus previamente, como quer fazer entender o pastor Marcos? Não. O movimento calvinista? Não. A história de Caim não estava escrita previamente. O próprio Deus diz para ele: se fizeres bem, não é certo que serás aceito. É certo porque Deus é justo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e a ti e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Deus escolhe com base na sua presciência. Deus sabia que Caim ia matar seu irmão? Sabia. Agora, ele já previamente escreveu a história de Caim? Absolutamente não. Nós temos uma responsabilidade nesse aspecto, pastor. Muito bem, obrigado, pastor Alcionei. Pastor Marcos, 3 minutos comentando a resposta obtida. O pastor Alcionei não respondeu o que eu perguntei. O calvinismo, o ensino bíblico, não anula a responsabilidade humana pelo fato de Deus ter escrito a história. Mas a posição que o pastor Alcionei está defendendo não é nem o arminianismo mais, é o teísmo aberto. Eu tenho liberdade de escrever a minha história, eu tiro a caneta da mão de Deus, eu virei o senhor do meu destino. Nem Deus sabe o que vai acontecer, porque se eu escrevo e eu posso determinar o meu futuro, Deus fica na expectativa olhando, o que será que ele vai fazer? Isso não se harmoniza com a Escritura. Eu vou ler um texto aqui que mostra um texto melhor do que esse que foi mencionado de Caim, que é um texto que claramente fala de pessoas agindo de forma errada, sendo responsáveis pelo seu erro, e ainda assim o texto fala que Deus determinou que fizessem assim. Está em Atos, no capítulo 4, versículo 27 e 28. Eu vou ler, telespectador, acompanhe e veja que curioso isso aqui, onde a responsabilidade humana é conjugada com a soberania de Deus que determina o que vai acontecer. Diz assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, Jerusalém, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles fizeram isso, são culpados por isso. Herodes, Pôncio Pilatos são responsabilizados na Bíblia por isso. São pecadores porque conspiraram contra Jesus. Versículo 28, veja agora a sequência aqui e como existe uma tensão que o calvinismo aceita. O calvinismo anula essa tensão. Ela existe, é um mistério de Deus. Veja o que diz o 28. Herodes e Pôncio Pilatos fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Note, a soberania de Deus estabeleceu isso.
Deus escreveu a história. Deus determinou que Herodes e Pôncio Pilatos fossem fazer isso. Ele determinou isso. Isso não anula a responsabilidade de Herodes e Pôncio Pilatos. Agora a gente fala, mas como é que funciona então isso? Como é que a gente pode conjugar as duas coisas? A Bíblia afirma aqui, no 27, a responsabilidade desses homens. No 28, Deus determinando que eles fizessem assim. Como nós conjugamos isso? Está faltando um link entre o 27 e o 28. Tem um espaço entre o 27 e o 28 que nós não conseguimos preencher. E a teologia calvinista faz isso, ela respeita esse espaço. Ela aceita as duas coisas, a responsabilidade humana, ela aceita a soberania de Deus, sem tentar dar explicações. É como o pastor Alcionei fez aqui. Ele tentou anular um lado da coisa. Ele anulou a soberania divina na construção da história da humanidade. Bom, agora é a vez do pastor Alcionei fazer seu primeiro questionamento ao pastor Marcos Granconato. Muito bem. Pastor Marcos, obviamente Deus ele é soberano, como o senhor mesmo disse. E em virtude da sua soberania, ele escreve a história dele que não está... Deus não precisa que eu aceite a história dele para que ele escreva a história. Porque se eu não quiser participar da história dele, Deus ele levanta outro, Deus ele tem os seus meios porque ele é soberano. Pergunta que eu faço ao senhor. Deus deseja salvar a todos ou escolhe apenas alguns para a salvação? Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe a todos para a salvação? Ou Deus quer salvar a todos? Ou ele escolhe alguns para a salvação e ele faz acepção de pessoas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Okay. 3 minutos. Posso responder? Agora. Deus não vai salvar todos porque essa não é a sua vontade. Deus não faz acepção de pessoas. Quando o texto de Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas, geralmente os arminianos entendem isso errado. Pensam que o fato de Deus escolher um e não escolher outro, ele está fazendo acepção de pessoas. O texto que ensina isso, o texto que fala sobre isso, não está dizendo não está supondo esse ensino, não. Quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, está dizendo que Deus, ele não faz distinção entre judeu e gentil, entre rico e pobre, entre pessoas que são autoridade e pessoas que são de baixa classe social. É nesse sentido que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus salva quem Ele quer. E Deus, a Bíblia mostra, é um mistério dele, isso aqui, que Deus tem as pessoas que Ele escolheu para a salvação, para manifestar nelas a sua graça e amor, e as pessoas que Deus escolheu para manifestar nelas a sua ira. A visão humana, a teologia construída a partir da mentalidade humana, da nossa noção fraca de justiça, não aceita isso. E a gente questiona, como vimos lá em Romanos, então Deus é injusto. E aí a resposta de Paulo é, quem é você para discutir com Deus? Mas uma coisa é certa, Deus endurece quem quer e Ele age com misericórdia com quem Ele quer. Aliás, em João 6... o próprio Senhor Jesus fala isso. Ele fala assim, ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo meu Pai. É impossível que alguém vá até o Senhor Jesus se o Pai não o trouxer. Por que o Pai não leva todos? O texto mostra claramente que depende de Deus querer, de Deus agir naquele coração, transformar aquele coração como Ele fez com Lídia, a convertida, lá em Filipos. Deus agiu no coração dela, Deus trabalhou no coração dela. O texto fala que Deus trabalhou para que ela atendesse às palavras que Paulo falava. Tinha outras pessoas lá, mas Deus trabalhou no coração dela. Por quê? Era da vontade dele que ela fosse salva. Os outros ele não agiu. É a sua soberania. Nós entendemos, nós que cremos na soteriologia calvinista, que Deus é Deus. E louvado seja Deus por sua graça e louvado seja Deus por sua ira. Porque em tudo isso ele manifesta os seus propósitos soberanos. Agora, eu não posso transformar Deus naquilo que eu quero. Deus não esmoler Deus em alguém que está ali pedindo, implorando para que todos creiam nele. Não, Deus é soberano, Deus é Deus. Ele age conforme a sua graça soberana. Alguns ele escolheu para a salvação. Romanos 9 é claro em dizer isso. Outros não. Agora, quem acha ruim com isso... tem que discutir com Deus, é o que está na Escritura. Basta ser alfabetizado, ler o que está no texto, aceitar o que está no texto, e então crer nisso pela fé. Não tem outro jeito. Pastor Marcos, tá bom, vai. Pastor Alcionei, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Marcos Granconato. Muito bem. O pastor ele disse logo no início da sua resposta que Deus não quer salvar a todos, mas que Ele escolhe alguns para a salvação. Então, utilizando as próprias palavras dele, basta ser alfabetizado
para que em 1 Timóteo entenda o que diz 1 Timóteo, utilizando as palavras dele, né? Utilizando as palavras dele, obviamente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, o nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem, ricos e pobres, reis, leigos. Deus quer que todos, basta ser alfabetizado para entender que todos são todos, não é um texto isolado, vou citar outros, e venham ao conhecimento da verdade. Segundo texto, 1 Timóteo, escrito pelo apóstolo Paulo, que também escreveu Romanos, que é o texto base do calvinismo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, todos. O desejo de Deus é que você que está nos ouvindo, não fique preocupado, mas será se eu fui escolhido, separado? Será se Deus me escolheu? Deus quer te salvar. Depende de você. Depende de você aceitar o sacrifício de Jesus. Não fique, porque tem pessoas que têm a síndrome de que não, eu não consigo, eu não posso. Deus te ama, Deus quer você. Pouco importa o teu passado, Deus quer reescrever a tua história. Basta você aceitar o sacrifício de Jesus. E tem outro texto, e aí vamos ao Velho Testamento também, né? Não se furtando dos textos do Velho Testamento, que o mesmo Deus que operou no Velho Testamento também operou no Novo. Ezequiel capítulo 33, versículos 11 e 19. Diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Deus quer que o ímpio se converta e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão vos morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livra no dia da sua transgressão. Realmente, nossa justiça não nos livra do dia da transgressão, porque nós não somos autojustificáveis. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, estou concluindo, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar o juízo e a justiça, restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando a iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não terá memória contra o juízo. E a conclusão, desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. Tá bom. Amém? E para concluir, versículo 19, e convertendo-se o ímpio à sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Bom, se o senhor precisar de alguma resposta esticar, o senhor tem um minuto a mais também, tá bom? Pastor, Marcos Granconato vai fazer a segunda pergunta agora. Ok. Só lembrando que eu não quis chamar o irmão de não alfabetizado. Deixa pra lá. Ele já devolveu mesmo? Já foi devolvido. Faz a pergunta. Ele é alfabetizado tanto que leu um minuto a mais do que deveria ter lido. Pois é. Uma pena que os textos foram entendidos fora do seu ambiente textual. A palavra todos na Bíblia tem um significado específico e qualquer exegeta sabe que a palavra todos na Bíblia não se aplica a cada ser humano que é na Terra. Assim como a palavra, a expressão mundo inteiro não se aplica a cada indivíduo que é na Terra. Então, essa é uma questão de exegese muito simples, o dedinho da verdade destrói todas essas explicações que foram trazidas aí pelo meu oponente. Mas a minha pergunta é a seguinte, se Deus salva com base na fé prevista, por que ele não salvou as cidades de Corazim e de Betsaida? O texto diz assim em Mateus 11, 21, ai de você Corazim, ai de você Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Então a minha pergunta é a seguinte,
Jesus previu que as cidades de Tiro e Sidom teriam se arrependido se tivessem visto os milagres e a obra dele. Ele previu a fé das cidades de Tiro e Sidom. E depois menciona também a Sodoma e Gomorra. Ele previu que se essas cidades vissem as obras de Cristo, elas se arrependeriam. No entanto, elas não foram salvas. Eu gostaria que o pastor respondesse isso para mim. Se ele salva com base na fé prevista, por que não salvou Tiro? Por que não salvou Sidom? Mas queria que ele respondesse a pergunta, não saísse para outros lados. Respondesse o que eu estou perguntando. Depois o senhor comenta a resposta dele. 3 minutos, pastor Alcione. Muito bem. Pastor Marcos, Deus não salvou porque ele, na sua soberania, ele mesmo tendo a presciência de que se lá tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em outra cidade, Deus, na sua soberania, ele dá esta oportunidade, o chamado de salvação a todos. Entretanto, Deus, eu não anulo, o arminianismo não anula a soberania de Deus. Deus, ele quis destruir Sodoma e Gomorra, Deus destruiu. Deus quis destruir Tiro e Sidom, Deus destruiu. Mas eles tiveram oportunidade de salvação? Bem, não estava lá, não posso dizer. Isso compete a Deus responder ao Senhor, tá certo? Se lá tivessem sido feitos, eles teriam aceitado. Não foi feito, eles não aceitaram e por conta de não terem aceitado, foram destruídos. Deus, ele é soberano e o arminianismo em nenhum momento anula a soberania de Deus. Essa é a resposta? Sim, senhor. Pastor Marcos, 3 minutos. Não respondeu de novo. O texto está dizendo que essas cidades creriam. Como pode isso? Ele acabou de dizer, o pastor acabou de dizer aqui, que Deus quer que todos sejam salvos, sem exceção. Ele disse isso, ele foi enfático em dizer isso. Disse isso aos brados, todos Deus quer salvar. E Deus sabia aqui que Tiro e Sidom seriam salvos. Se vissem as manifestações de Deus ali, por que não fez? E ele acabou de responder, porque ele não quis. Então ele não quis que as cidades de Tiro e Sidom fossem salvas? É a conclusão que está chegando. Ou seja, acho que acabou de nascer um calvinista aqui no programa. O pastor, com a resposta que ele deu, ele se tornou um calvinista. Bem-vindo ao nosso grupo, pastor. É uma alegria recebê-lo entre os reformados. O senhor disse que Deus não realizou essas obras, ali em Tiro e Sidom, porque ele queria destruí-las. Foi isso que ele falou. Ou seja, essa é a posição calvinista. Eu fico feliz que o pastor agora esteja aqui do meu lado. O nosso debate acho que nem tem mais sentido agora, porque estamos do mesmo lado. Sim, eu tenho que terminar o programa, não vem com essa não. Pastor Alcione, sua segunda pergunta ao pastor Marcos. Parabéns ao pastor Marcos pela sua capacidade retórica. Parabéns, é muito bom termos esse nível de debatedor. Parabéns, pastor Heber. Irônico por vezes, até porque a ironia ela faz parte, né, da forma de persuasão. Vamos à pergunta. O pastor diz que Deus ele escolhe uns para a salvação, outros não. Pergunta que eu faço: o ser humano pode resistir à graça de Deus? Se eu quiser dizer eu não quero a salvação, eu resisto à salvação, eu não aceito a salvação em Jesus. Se você que está aí me ouvindo disser não quer, você tem capacidade para resistir à salvação? A pergunta objetiva é: o ser humano pode resistir à graça de Deus? Pastor Marcos. 3 minutos, pastor Marcos Granconato. Sim. O ser humano ele pode resistir à graça de Deus e essa é a história da nossa vida. Nós podemos, diante do convite da graça, nós podemos dizer não. Nós podemos, ao longo da vida, dizer, olha, eu não quero aceitar Jesus. Eu não quero crer nele. O Senhor Jesus convida, o Senhor chama e nós dizemos não. Agora, o que acontece é que no modelo calvinista, ou como é chamado, né, eu gosto de chamar modelo paulino, né, ou modelo paulino, modelo russita, de João Rus ensinava isso também. Esse debate não é da época de Martinho Lutero, esse debate remonta à época de Agostinho de Hipona com Pelágio. Né? O pastor aqui ao meu lado, o pastor Alcione, na realidade ele é pelagiano. Ele é não só arminiano, mas também pelagiano, que é um debate já do V século. Mas é possível sim resistir. O que acontece é que nos eleitos essa resistência é temporária.
Nos eleitos acontece uma ação de quebrantamento de Deus no coração da pessoa. O Senhor Jesus tem um trabalho de convencimento através do Espírito Santo. É por isso que nós oramos pela conversão de alguém. Por que nós oramos pela conversão de alguém? Para pedir que o Espírito Santo toque naquele coração, trabalhe e convença. Mas isso, o Espírito Santo não faz isso obrigando a pessoa, forçando a pessoa. É um convencimento doce. É um trabalho doce de persuasão. O Senhor Jesus disse o seguinte sobre o Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele faria isso. A palavra mundo em João significa homens que vivem no mundo. É isso que significa. Não são todos os indivíduos do mundo, mas homens que vivem no mundo todo, judeus e gentios, de todas as raças, de todas as origens, de todas as classes sociais. Então, o Senhor nos ensinou com isso que o Espírito Santo viria e agiria isso em homens do mundo, agiria assim em homens do mundo todo. Convenceria do pecado. Ele não faz isso com todo mundo. A grande maioria dos homens do mundo aí não acreditam que são pecadores. Mas o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse convencimento é lento muitas vezes. Demora 2, 3, 10, 30 anos. Mas nos seus eleitos, Deus age de modo eficaz. E aqueles que ele escolheu, ele também chama, de acordo com Romanos 8. Essa chamada pode ser resistida por um tempo, mas depois de um tempo de resistência, ele convence através da atuação do Espírito Santo, conforme aprendemos em João, convence do pecado, da justiça e do juízo. Depois que ele chama, ele justifica, de acordo com Romanos 8, e depois que justifica, aí aguardamos a glorificação, ele glorifica. Mas é possível sim uma resistência temporária. O apóstolo Paulo mesmo resistiu. O apóstolo Paulo mesmo, o Senhor Jesus disse para ele: Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele estava resistindo à graça de Deus, mas no final ele foi vencido. No final, a vontade soberana e eletiva de Deus sempre prevalece. Deus toca no coração, amolece a quem quer, diz o texto bíblico. Muito obrigado, pastor Alcionei. Tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Marcos Granconato. Pastor Marcos, é interessante que ele se utiliza da ironia, né? E eu vou usar das palavras dele. O pastor Marcos não me respondeu. E eu acabo de receber o pastor Marcos dentro da corrente arminiana. Porque ele diz que o homem pode resistir à graça de Deus. Só que ele diz, primeiro ele começou, não, é possível sim resistir à graça de Deus. Aí depois ele emenda e diz, é possível temporariamente. Isso. É possível ou não é possível? Temporariamente. Ele diz que pode, é possível resistir. Depois ele diz que não pode. Ora, se o homem pode resistir à graça de Deus, se o homem tem esse poder por conta do livre-arbítrio, e é isso que nós defendemos, você tem o livre-arbítrio e o direito de escolha, você pode resistir à graça de Deus, ao chamado de Deus, você pode resistir. O pastor diz que pode, e a nossa corrente. Só que depois ele diz, mas os eleitos não conseguem. Ora, então não pode. Ou pode ou não pode. Se a pessoa pode resistir à graça de Deus, ele não será salvo, ainda que se eleito. Ele foi chamado. Ele recebeu o chamado da graça universal, da salvação universal, mas ele não aceitou. Ele resistiu. E se resistiu, qual é o resultado, qual é a consequência de quem resiste ao chamado de Deus? Mesmo se eleito. Ora, então ele não foi eleito, ele foi chamado. A consequência é, se você foi chamado, mas se você não aceita pela fé, e isso não é mérito teu, é mérito de Cristo na cruz do Calvário, você apenas aceitou, você disse, não, eu aceito, Deus te deu o livre-arbítrio, o direito de escolha, aí o Espírito Santo ele vai ter a legitimidade para atuar na tua vida. Usando de textos bíblicos, né, como o pastor, inclusive, ele faz sempre Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, Romanos 8, como se a Bíblia tivesse apenas o livro de Romanos, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Aqui João escreve à igreja de Éfeso, chamando eles a um arrependimento. Eles estavam resistindo à graça e Deus chama eles a um arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não se arrependeres, se não se arrepender, vai ser condenado. Mesmo sendo chamado, eu sou eleito, então eu posso resistir. Não. Se você ficar resistindo, se a pessoa resiste ao chamado de Deus, se não se arrepender, vai para como diz o texto bíblico, para o inferno, não vai ser salvo, não obterá salvação.
Então, é possível resistir sim. Ah, mas eu sou eleito. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, senhor. Aceitou a fé, está vivendo nos caminhos do Senhor, mas se ficar resistindo ao chamado de Deus, viver uma vida dissoluta no pecado, resistindo ao chamado para produzir o fruto do Espírito, infelizmente, se não se arrepender, vai ser condenado sim. Muito obrigado. Bom, eu vou terminar esse bloco. No próximo bloco nós vamos dar continuidade às perguntas, respostas e comentários dos dois debatedores. Lembrando a você que sintonizou durante o programa, o pastor Marcos Granconato é ministro da Igreja Batista Redenção e representa hoje aqui o grupo calvinista, né, a forma calvinista de entender as doutrinas da Bíblia. E o pastor Alcionei Miranda, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, lá em Budas Artes, e representa a interpretação arminiana, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, voltaremos já com o Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só, edição especial das terças-feiras, discutindo de maneira sistemática as questões ligadas à doutrina da predestinação. O tema de hoje é Deus escolhe o eleito incondicionalmente, que é o axioma calvinista, né? Ou baseado na sua presciência, que é a leitura que fazem os arminianos dessa mesma questão. É a vez agora do pastor Marcos Granconato fazer a sua terceira pergunta ao pastor Alcionei. Ok. Pastor Alcionei, a Bíblia diz que Deus é quem concede a fé. Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Foi dado. Vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O livro de Hebreus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Em Filipenses 2, nós aprendemos que Paulo fala que pela graça sois salvos mediante a fé, e esse processo todo, não vem de vós, é dom de Deus. Se é Deus quem concede tudo isso, concede a fé, concede a graça, concede o crer, por que ele tinha que prever quem iria crer, se é ele o autor disso tudo? Então eu gostaria que o pastor respondesse, mostrasse aí sua base bíblica, e se ativesse a pergunta, não escapasse de fora. Depois o senhor comenta a resposta. Que não tem nada a ver com o que eu perguntei. Então, quer refazer a pergunta? Não, é essa a pergunta. Pastor Alcionei, 3 minutos. Muito bem. O pastor disse, Deus, ele é o autor e consumador da nossa fé? Sim, o texto bíblico deixa isso claro. Agora, é interessante que existem 3 tipos de fé. Uma fé comum, uma fé, o dom da fé, a fé universal, a fé comum e o dom da fé. A fé universal todos têm, é a capacidade de acreditar em alguma coisa. Todos nós temos a capacidade, é uma fé universal. O ser humano tem isso naturalmente, capacidade de acreditar. Céu, inferno, não acreditar em nada, acreditar no homem, acreditar numa imagem. Todos temos essa capacidade de crer em alguma coisa. Isso é um dom de Deus dentro de nós. Ele é o autor e consumador da nossa fé e eu já vou chegar lá. Não é essa fé universal que nós estamos falando, isso é uma aptidão nata de todo ser humano. Segunda fé, a fé comum, é a fé que opera para a salvação. A capacidade de crer que Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Esta fé comum, aqueles que comungam dessa fé, ela opera para a nossa salvação. E depois nós temos o dom da fé, como um dom do Espírito, que é aquela capacidade de acreditar não apenas na salvação, mas é a capacidade de crer naquilo que os nossos olhos não veem, é a capacidade de crer no impossível, de ter a convicção de que o milagre vai acontecer, mesmo que nós não estejamos vendo o milagre. É a capacidade de dizer, como disse Moisés, olha, aquietai-vos e vede, olha, o livramento que o Senhor vos dará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vereis. Ele já via pelos olhos da fé o milagre acontecendo.
Eu entendo que a pergunta que o pastor colocou diz respeito à fé comum, a fé que opera para a salvação. Essa fé que opera para a salvação, o pastor coloca que é Deus que dá ao homem, e se vem dele, por que então ele vai ter essa presciência dos que vão aceitar ou não essa fé, se é ele mesmo quem dá? Veja, o calvinismo defende a teoria da depravação total, que o homem ele não tem absolutamente mais nada da imagem e semelhança de Deus. Fomos totalmente depravados pelo pecado. Nós entendemos que ainda existe dentro de nós a nossa consciência, a nossa capacidade de acreditar, a nossa capacidade de julgar entre o certo e o errado. E isso é o que restou de Deus dentro de nós. Tá certo? Então, nesse aspecto, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A mesma Bíblia também diz isso, que a fé ela vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé nasce no meu coração, na medida em que eu disponho a minha vontade em ouvir a palavra de Deus. E aí a fé vai nascendo. Isso é um dom de Deus, sim. Mas eu tive a minha parcela de cooperação. Ou seja, eu quis ouvir, eu dei atenção. Você que está nos ouvindo e nos vendo nesse momento, você está aí assistindo, poderia estar fazendo outras coisas, mas está aí, quem sabe Deus está fazendo nascer dentro de você a fé para que ela venha operar para a salvação. É de Deus isso na tua vida, muito bom. Deus que está dando. Obrigado, pastor. Daqui a pouco você vai fazer um apelo aqui. Mania de pastor, né, pastor? Seria bom. Mania de pastor. 3 minutos, pastor Marcos, para comentar a resposta do pastor Alcione. É difícil, é muito fácil ser arminiano. É muito fácil, porque você não tem que lidar, como arminiano, com as questões sérias da teologia. A teologia apresenta dilemas, apresenta problemas complexos, e quando você dá uma resposta desse tipo, que nós ouvimos agora aqui, é uma resposta evasiva, uma resposta que não lida com o problema, não lida com a questão, é uma resposta que se esparrama pelos lados e não enfrenta o problema de frente, é difícil prosseguir numa discussão mais aprofundada, mais séria, que leve em conta os grandes mistérios do cristianismo. Eu estava falando aqui sobre a fé salvadora, e o texto está falando, os textos que eu mencionei, todos eles, falando de fé salvadora, não está falando da fé lá que todo mundo tem, sei lá, em Saci Pererê, Nossa Senhora, essas coisas. O texto está falando, os textos que eu mencionei, os 3 que eu mencionei, falam da fé salvadora e apresentam essa fé como um dom de Deus. O calvinismo acredita, claro que o calvinismo acredita que as pessoas acreditam no que querem, têm capacidade para crer no que querem, claro. Mas a fé salvadora é uma dádiva sobrenatural de Deus, porque ela transforma o coração da pessoa. Ninguém pode desenvolver essa fé com base no seu simples intelecto e responder à mensagem com base no seu simples intelecto e aí cooperar com Deus na transformação da sua vida e na sua salvação pessoal. A salvação pertence ao Senhor, é obra dele. Ninguém, o texto diz de João 6, vou repetir esse texto, ninguém pode crer no Senhor Jesus, ninguém pode ir até ele se o Pai não o trouxer. Não existe cooperação humana. É o Pai que trabalha na vontade, convence do pecado, da justiça, do juízo. A pessoa crê porque Deus trabalhou e plantou aquela semente ali de fé no coração da pessoa, regou aquela semente de fé no coração da pessoa e a pessoa passou a crer. É por causa disso que ela crê. Nós não somos os originadores da fé. O autor da nossa fé tem um autor só. Não é você e Jesus. O autor da nossa fé é Jesus e ponto final. Uma palavrinha rápida aqui. O calvinismo não crê que a imagem de Deus foi erradicada do homem. Absolutamente. Nós defendemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus e é aí que está a base da dignidade humana. O homem tem, sim, a imagem de Deus nele. O que nós cremos é que houve uma depravação total de modo que todas as suas faculdades, ainda humanas, ainda imagem e semelhança de Deus, todas as suas faculdades o tornaram incapaz, cego, morto para as coisas espirituais, de modo que só um milagre pode despertá-los. O apóstolo Paulo fala que antes da conversão nós estávamos mortos, não havia em nós nada. O que um morto pode fazer por si mesmo?
Um morto só pode se mover se alguém interferir e estender a mão e fizer um milagre. É isso que nós cremos. Agora, não dizemos que essa depravação total, ela erradicou a humanidade do indivíduo. Absolutamente. O homem é mais semelhança de Deus, mas depravado. Muito bem. Vez do pastor Alcionei Miranda fazer a sua terceira pergunta ao pastor Marcos. Muito bem. Pastor Marcos, ele gosta de dizer, né, que de forma o arminianismo é raso. O arminianismo não é raso. O arminianismo ele não tenta fugir das questões centrais da fé. Muito pelo contrário. Ele analisa, discute as questões centrais da nossa fé, sim, de forma objetiva, mas não analisando um texto fora do contexto, pegando apenas um texto isolado da Bíblia. O arminianismo, ele tenta analisar um texto bíblico dentro de todo o contexto, porque o mesmo Deus de Gênesis é o mesmo Deus dos livros históricos, dos livros proféticos, dos livros poéticos, do Novo Testamento, dos Evangelhos, do livro histórico, das epístolas. É o mesmo Deus. Então, eu não posso pegar um Deus desenhado em alguns versículos e querer dizer que isso é regra em total afronta a outros textos que também são inspirados divinamente por Deus. Sua pergunta, pastor. Vamos lá. Com base em Mateus 24:13, diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse será o salvo. Com base nesse texto e tantos outros, a pergunta de forma bem objetiva é: o cristão pode perder a salvação se não perseverar na fé? Vou repetir a pergunta de forma bem objetiva. Responda também objetivamente, não se furte da resposta. O cristão pode perder a salvação se não perseverar na fé? Qual é o texto? Mateus capítulo 24:13. 3 minutos, pastor Ganconato. Nós cremos na doutrina da preservação dos santos. Note bem a diferença. Existe do inglês aí, vem a palavra perseverança dos santos. Na realidade, o pessoal discute porque essa não é uma boa palavra para aquilo que a doutrina reformada aceita. Nós cremos na preservação dos santos. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços. A Bíblia fala isso. Agora, o texto que o irmão leu aí é um texto muito mal compreendido. A vasta maioria da igreja evangélica compreende mal esse texto. Esse texto fala da grande tribulação, de um período de grande prova em que o anticristo vai trazer muito sofrimento, e o próprio Deus trará muito sofrimento sobre toda a humanidade, e haverá um convite para que as pessoas sigam o anticristo e creiam no anticristo como Deus, e quem não crer no anticristo como Deus vai ser decapitado e vai ser perseguido e vai passar por vários problemas, várias perseguições. E nesse contexto, então, é dito que quem perseverar até o fim será salvo. Agora, note bem, o pastor, ele está aí querendo ensinar a perda da salvação, que não tem nada a ver com o nosso tema aqui do debate. Mas tudo bem, vamos dar uma palhinha aí. Se nós olharmos a Escritura como um todo, nós veremos que quem perseverar até o fim e que será salvo, perseverando até o fim, são exatamente os eleitos que Deus preserva. É só o pastor ler no mesmo capítulo o versículo 24. O versículo 24 fala assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. O que esse texto está dizendo? Que haverá um grupo que vai perseverar até o fim. O grupo que ele mencionou. Aqueles que perseverarão até o fim e que serão salvos. O texto fala sobre esse grupo. Esse grupo é quem? O versículo 24 explica. São aqueles que não poderão ser enganados. Aqueles que é impossível enganar. Os eleitos. Se possível, o anticristo e os falsos cristos os enganariam. Mas isso não é possível, então eles perseverarão até o fim. Agora, ele perguntou também se se o eleito persevera, é isso?
Não, já está respondido. Está respondido já? Está respondido. Depois vai falar que não respondi. Não, está respondido. Respondi? Então, não, vocês ficam se espetando, vocês vão dar bola porque um fala do outro. Eu gosto de espetar, ele é jovem, eu gosto de cutucar os jovens para que os jovens... Pastor Alcionei Miranda, o senhor tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Marcos. Muito bem, eu havia perguntado ao pastor Marcos se o cristão pode perder a salvação se não perseverar na fé. E aí ele disse, ele não perde a salvação porque é eleito. Né? Então indica que Deus olhou, né? ele chama todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus faz o chamado universal, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Todo poder foi me dado nos céus e na terra, portanto ide, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, há um chamado universal, uma determinação do ide universal. Aí Deus olha e diz, não, esse aqui, ele é eleito, esse aqui eu vou escolher e vou chamar esse aqui para a salvação. Mas ele resiste, não persevera. Aí, segundo o calvinismo, o pastor Marcos expôs, aí Deus ele vai interferir no livre-arbítrio dessa pessoa para que ela aceite e ela retorne, porque a resistência é parcial e é provisória, temporária. E aí o outro que, vinde a mim, ele aceita, ele tem a fé, nasce a fé, ele ouve, a fé vem pelo ouvir, a fé nasce pelo ouvir, ele ouve a palavra de Deus, então começa a surgir a fé dentro do coração dele, e aí ele aceita a mensagem de salvação, só que ele não é eleito. Então, desse aqui não tem jeito. Ora, o meu Deus é um Deus justo, gente. O Deus que eu conheço é um Deus justo, é um Deus que dá oportunidade a todos. Deus, ele é soberano, sim, ele é soberano. Isso não anula a soberania de Deus. Eu entendo que é absolutamente possível a soberania de Deus estar junto com a escolha pela presciência de Deus. É absolutamente possível. Deus, ele é soberano. Deus, ele nos permite pregar a todos. Uma pessoa aceita a fé, ele vem e aí ele persevera até o fim, paga o preço da santidade, paga o preço da santificação, mesmo tendo pouca força, não nega o nome de Jesus, está ali fiel. Ora, aí Deus vai dizer, não, você não é eleito, você vai para a perdição. Não pode, meu Deus é justo. Ele trata aos iguais de forma igual, aos desiguais de forma desigual. O argumento utilizado pelo calvinismo é, não, mas Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Deus escolheu Abel e não escolheu Caim. Mas Deus, na sua presciência, conhecia o coração de Esaú. Deus conhecia o coração de Jacó. Deus, na sua presciência, conhecimento prévio das coisas, de como a pessoa reage a cada interferência externa, Deus conhecia o coração de Caim e Deus conhecia o coração de Abel. Deus, ele dá a oportunidade universal. Agora, se nós não perseverarmos até o fim, perderemos a salvação, sim. Muito bem. Nós vamos agora para Rua Conde de Sarzedas. Ali tem um número muito grande de lojas evangélicas, então a nossa equipe de reportagem fez a mesma pergunta do tema, agora não para teólogos, como os que você viu aqui, mas para gente que nem eu e você, gente comum. Vamos ver o que a equipe apurou. Vejam só. Deus escolhe o eleito incondicionalmente ou baseado em sua presciência? Na verdade, Deus escolhe pela sua soberania. Toda pessoa é escolhida por Deus dentro dessa perspectiva soberana. No entanto, a liberdade humana também entra. São duas coisas difíceis para nós administrarmos. Mas é mais ou menos como perguntar qual é a perna mais importante, da esquerda ou da direita. Então, de fato, por um lado, Deus é soberano e somos escolhidos pela sua vontade, e por outro lado, também nós nunca estamos contrariados e contra a nossa vontade para receber o Senhor. É um dos mistérios da palavra de Deus. Conhecer a palavra é bom, mas eu acho que Deus não escolhe por isso, e sim pelas próprias atitudes, né? Quem anda na palavra, porque só conhecer não basta, né? Tem que agir também. Ai. Esse é arminiano. Não é, não. Ele não entendeu nem a pergunta, não sabe absolutamente nada. E, ele trabalha numa loja lá. É complicado, né? Por que nós estamos rindo? Porque o irmão entendeu que a presciência aí da pessoa, né? Da pessoa. Muito bem. Nós não temos tempo mais para o ping-pong das perguntas e respostas. Então, pastor Marcos Granconato, já que o senhor começou o programa, suas considerações finais, e depois o pastor Alcionei fará as considerações finais. O telespectador vai tirar suas próprias conclusões. Deixa eu só realçar o seguinte. O pastor Alcionei, ele colocou na minha boca hipóteses que eu nunca disse. Ele falou que o calvinismo ensina que o indivíduo que
que aceita Jesus e crê e tem a fé e está lá firme e tal, de repente não é eleito e então ele está perdido. Eu nunca levantei essa hipótese, isso é criação dele, esse Frankenstein teológico do indivíduo que crê em Cristo e vai para o inferno, isso aí é criação absolutamente dele, eu jamais disse isso aqui. Então eu quero deixar isso bem claro. E quero realçar o seguinte, a Bíblia diz em Colossenses 1,12, esse é um argumento que foi levantado por Agostinho de Hipona, nos seus debates contra os pelagianos no século IV, século V. Ele usou o seguinte texto no combate à heresia pelagiana, que ensinava exatamente o que o pastor Alcionei está ensinando. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quando Agostinho leu esse texto, a frase que ele disse foi a seguinte: a graça de Deus não procura os homens de fé. A graça de Deus faz os homens de fé. A graça de Deus nos torna dignos. Ela não procura quem é digno, ela torna o homem digno para a herança celeste. Então seria um absurdo nós acreditarmos, em face de um texto como esse, e de toda a vasta evidência neotestamentária especialmente, todo o ensino de Paulo e tudo que nós aprendemos da própria boca do Mestre, do Senhor Jesus, seria um absurdo acreditar que Deus olha no corredor da história e tenta encontrar quem é digno, porque vê lá a fé na pessoa e vê que ela vai ser boazinha e vai responder ao apelo. Isso seria inaceitável, seria um absurdo, porque isso tornaria a salvação uma forma de recompensa, ela seria meritória, eu não seria salvo pela graça, eu seria salvo porque Deus viu algo de bom em mim, e então decidiu me salvar porque viu lá uma fé que eu teria, e então decidiu me salvar. Nós não cremos nisso, isso se aproxima muito até do catolicismo, que crê na salvação meritória, nós rejeitamos isso, várias hipóteses que o pastor mencionou aqui e atribuiu ao calvinismo estão equivocadas, o calvinismo não ensina muitas coisas que o pastor disse que ensina, o calvinismo ensina o seguinte: Deus é Deus e é soberano. Nos seus passos, no rumo da salvação do homem, ele tem os seus eleitos, que ele escolheu livremente e soberanamente. Esses eleitos, ele trabalha neles, ele os chama e os convence com a doce voz do Espírito Santo. Ninguém vai para o céu pela orelha. Ele os convence com docilidade, transforma seu coração e os conduz à fé e os sustenta na fé até o final, porque ele tem poder para isso. É isso que o calvinismo ensina. Agora, outras coisas, doutrina da perda da salvação, tudo isso são coisas que o cristianismo rejeita, o cristianismo não acolhe essas coisas, até porque, eu gostaria que o pastor até respondesse, ele já perdeu a salvação? E se ele perdeu, o que ele fez para reconquistar? Não tem base esse ensino, porque isso coloca nas mãos do homem o seu destino eterno. Nós rejeitamos isso. Bom, é isso. Você vai ouvir agora o pastor Alcionei Miranda, lembrando que essas questões entre os arminianos e os calvinistas não se esgotam hoje, porque nós vamos continuar toda terça-feira até o último cânone de Dort, né? Bom, pastor Alcionei Miranda, ministro da Igreja Assembleia de Deus, suas considerações finais. Muito bem. O pastor ele tenta fugir de algumas questões que são cruciais no que tange ao calvinismo. Em especial, não se perde a salvação. O pastor acabou de dizer, quando na verdade o calvinismo entende que só não perde a salvação quem não conquista, porque se não daria o mérito ao homem, e os eleitos não conquistaram, então eles não perdem. Só que ele diz, não perde porque não conquista. Só que os eleitos também não conquistaram, mas eles não vão perder. É isso que em síntese, ou seja, ele entende que os eleitos não vão perder a salvação. E os que não são eleitos não têm condições, opção, possibilidade. Deus não deu opção a essas pessoas para conseguirem a sua salvação, aceitando o sacrifício de Cristo. Ou seja, o sacrifício de Cristo não é para a salvação de todos, mas é só de alguns escolhidos pela soberania de Deus. Nós também rejeitamos esse entendimento. Nós entendemos que a salvação ela é um dom de Deus, não há mérito algum em nós para a salvação. Entretanto,
Nós ouvimos a palavra, nós aceitamos pela fé, nasce a fé dentro do nosso coração e nós aceitamos. Porque Deus nos deu livre-arbítrio, direito de escolha. Nós temos essa opção de escolher. E em virtude disso nós escolhemos. Não, eu vou, ao invés de ficar em casa, eu vou assistir o programa Vejam Só. Eu quero, ao invés de estar lendo uma revista, eu vou ler a Bíblia. Deus nos deu esse direito. E aí você passa a conhecer a Deus. E o Espírito Santo vai atuando dentro do teu coração, te convencendo do juízo, da verdade. Isso não é mérito nosso, gente. Isso é mérito de Cristo. Porque por mais que eu me esforce, se Cristo não tivesse morrido na cruz, o que seria de mim? Eu não tenho mérito algum na salvação. Cristo é que operou a salvação em mim, Cristo que opera a salvação em mim. Mas eu precisei aceitar. E se eu quiser abandonar a fé, eu vou abandonar. E Deus vai deixar, porque Ele deu o livre-arbítrio. Tá certo? Então, esse é o nosso entendimento. E a corrente arminiana, e como disse o pastor Heber, é uma discussão que não se esgota hoje, não se esgota. Fazem 6 séculos aí que nós temos essa discussão, e muitos séculos mais. Mas é importante que nós venhamos entender que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem à salvação. Não há outro caminho. Se você ficou com dúvidas, você tem 2 caminhos. Você pode consultar os 2 convidados de hoje. O contato deles está no site vejamsó.com.br. Inclusive, para tirar dúvidas a respeito de quem são os pelagianos, né? Quem foi Agostinho, Pelágio e tal, que é a raiz de toda essa discussão aqui e tal, né? Mas, enfim. E o segundo caminho é você conversar com o seu pastor no domingo da escola dominical, que, aliás, esse é o objetivo do Vejam Só, suscitar questões para que você converse com os seus pastores e possa, à luz das Escrituras, orientado por eles, tirar suas próprias conclusões, tá? Vamos ver quem vai levar o brinde da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, que nós vamos sortear hoje. Vamos lá, Reginaldo de Carvalho de Toritama. Toritama, conheci Toritama, lá no interior de Pernambuco, pertinho de Santa Cruz do Capibaribe. Bonita cidade, né? Bastante forte no comércio de roupas, principalmente de jeans, né? Parabéns aí ao povo de Toritama. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nós nos veremos no próximo Vejam Só.